Natação é uma ótima atividade física, a gente já sabe, né? Mas ela tem um outro benefício que não é tão comentado. Ela melhora a autoconfiança para a vida. A piscina pode não ser tão grande, nem precisa ser tão funda. Mas para quem tem medo de água, só de pensar em dar um mergulho já dá calafrios. Maria Angélica passou por um susto, quase se afogou. Para aprender a nadar, precisou ir com calma e contou com a ajuda de profissionais. Devagarzinho eles vão te dando essa confiança, vão te demonstrando que você consegue, você é capaz de superar esse medo. Então, devagarzinho a gente vai aprendendo. Mas foi justamente nestas braçadas na água e com o tempo que ela descobriu que a autoconfiança era uma aliada não só nas aulas, mas também para a vida. Essa superação, eu vejo que não é só de água, né? É de qualquer desafio que a gente tiver que enfrentar na vida, né? Você tem que adquirir confiança e ir em frente. O Gabriel também descobriu que superar o medo de entrar em uma piscina pode ser um passo para encontrar soluções para os problemas que aparecem vez ou outra. A piscina, ela te faz enfrentar os medos da água e todos que você enfrenta na vida, né? Então, assim, às vezes eu vejo colega aqui até da piscina reclamando de algum problema em casa, de algum medo de uma prova, uma ansiedade, e a piscina ela dá uma relaxada. Os dois estão em um programa do Corpo de Bombeiros que ajuda justamente nisso, vencer o medo da água. O nosso principal objetivo é trabalhar com as pessoas que realmente têm dificuldade na água, aquelas pessoas que têm pânico, desespero, o qual a gente procura interagir com nossos alunos, que a gente possa transmitir confiança para eles, mostrando que eles têm condições de trabalhar os próprios medos, enfrentando as suas dificuldades. Se para os adultos pode levar um tempinho, para os pequenos, muitas vezes nem é tão difícil assim. Como é que você fez para perder o medo? Para perder o medo, tem que bater a perninha e fazer bolinha debaixo d'água. A criançada faz do aprendizado uma brincadeira. A Maria Antônia tem 5 anos e já sabe várias modalidades. De costas, de crawl, de peito. O filho do Diego deu um pouquinho de trabalho. Quando chegava para as aulas, era uma choradeira. Mas isso mudou. Mais ou menos ali na 4ª para a 5ª aula que ele começou a parar de chorar, começar a querer entrosar com as outras crianças. E aí daí para lá foi tudo bem. Então foi mais uma questão de adaptação mesmo. E é devagar que aquele medo vai desaparecendo. Uma abraçada, depois outra e assim por diante. Pergunto primeiro por que ela veio parar na natação, se é por alguma recomendação médica, se é por bronquite, se já teve algum acidente em casa, na praia, alguma coisa assim, para eu saber a origem do medo dela. Eu pergunto se a criança toma banho no chuveiro para já acostumar com a adaptação do meio líquido no olho, né, no rostinho, e daí a gente vai tratando de maneira lúdica, com brincadeira, com musiquinha que a gente começa, até a gente conseguir envolver a criança e trazer ela para dentro da água sem medo. Quanto aos adultos, um pouco mais de paciência. Eu preciso saber se ele já teve algum trauma também e principalmente se ele tem alguma dor. Se é dor na coluna, se é dor no ombro, se ele está com dor no joelho, se é no quadril. Porque dependendo do tipo de dor que ele tem, eu não posso tratar ele como qualquer aluno meu. A gente começa com uma adaptação igual com uma criança normal. Bolinha pela boca, bolinha pelo nariz, depois a gente submerge a cabeça e assim vai também, igualzinho uma criança. A Érica é professora de natação. Estar aqui hoje para ela é motivo de superação. É que ela passou por um afogamento na juventude. E para superar isso tudo, não foi nada fácil não, né, Érica? Como é que foi depois desse susto que você passou na juventude? Bom, eu estava num rio e eu achei que eu sabia nadar. Então saltei, fui nadando e acabei que eu sofri um afogamento não grave. E quando eu fui para a faculdade de Educação Física, eu me deparei com a disciplina de natação. Tive que enfrentar esse medo. Hoje, depois de 18 anos, sou professora de natação. Consegui enfrentar o medo e consigo fazer com que as crianças enfrentem esse medo também.
delícia, né? Como ajudar as crianças a terem mais confiança, desenvolver essa autoconfiança. Comigo aqui hoje na sala do Manhã Total, Marida Coelho, a psicóloga, né? E você pode participar com a gente, tá? Aqui pelo nosso WhatsApp, o 99897.000. Estou esperando a sua dúvida, a sua pergunta, né? Principalmente para você que é mãe, pai, está assistindo ao Manhã Total. Hoje você deixou de tomar café lá na sua casa com o Manhã Total, vem para cá, né, Marilda? Sim, é um prazer estar aqui. Bom dia. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. A gente está falando de autoconfiança e a gente viu como que é importante a natação para as crianças aí. A gente viu nas entrevistas que o Zé Júnior fez, né? Uhum. Como é que a gente pode desenvolver essa autoconfiança da criança que vai fazer reflexo lá na vida adulta? A professora colocou muito bem, o passo a passo, né? Quando você tem a oportunidade de estar superando uma habilidade motora, física, existe uma analogia no nosso psiquismo que dá aquela substância, aquela sensação de que eu posso, eu consigo. Isso se transpõe para as outras atividades, como relações interpessoais, habilidades cognitivas. Então, esse vencer o obstáculo, ele é muito importante nessa nutrição interna da autoconfiança, que se traduz em boa autoestima e aptidão para as relações. Uma confiança assim que vai a cada passo mesmo, né, Marilda? E ali a gente vê que tem a professora que está sempre por perto. No caso, o pai do Diego, né, o menininho chorava sempre. Primeiro é importante ter essa retaguarda para depois a criança seguir segura e confiante. Né? É preciso estar ali por perto. É preciso a base estar ali para que ela possa confiar, para ousar nas instruções dadas pelos professores. Nós sabemos também que essa questão de estar, a princípio, a criança tem uma resistência e se os pais deixam desistir, fica uma sensação interna de que eu não consigo. Por isso, para os pais, escolha a atividade. E quando colocar a criança, até deixa experimentar algumas atividades físicas. Quando escolher, que escolha uma atividade que, diante da dificuldade, a tendência do ser humano é retrair. Verdade. Então, que os pais os fortaleçam para que elas sigam em frente. Agora, eu também recomendo que a natação é uma questão de sobrevivência. A natação é básica. Depois, os outros esportes, seja tênis, futebol, karatê, poderão ser eletivos, mas a natação é sobrevivência, porque a criança vai estar sem os pais em aniversários, em clubes, onde, às vezes, intercorrências em relação à piscina, a gente sabe que podem acontecer. Então, é importante elas saberem se defender. A natação é fundamental. Você falou bem da natação, que é um exercício que faz bem para a autoconfiança, para a saúde e tal. Agora, no dia a dia, para que ela alimente também essa autoconfiança, por exemplo, tem escola, tem a convivência com os outros colegas, com esse outro ser que ela desconhece, né, com outros adultos. Como fazer isso também no dia a dia? Por exemplo, aumentar a responsabilidade, a criança está fazendo tarefa, né, e de repente, filho, você dá conta de fazer? Mas parece tão complicado. Né? Isso também aumenta a autoconfiança? Aumenta. Em outras tarefas que não o esporte? Aumenta. Hoje a neurolinguística ensina muito para todos nós, educadores, que deve-se dizer para a criança, você consegue. Se a criança vai fazer alguma atividade, por exemplo, eu vejo ela andando num piso molhado, e a frase não seria assim, cuidado, o piso, você vai cair. Não. Usa sempre a frase positiva. O piso está molhado. É diferente. Não vai, você vai cair. Então, as frases positivas constroem, internaliza na criança e nas pessoas de modo geral, não é só para a criança, esse fortalecimento da autoconfiança e, por tabela, da autoestima. Qualquer frase, intervenção que eu for fazer, eu posso falar na afirmativa positiva, eu não preciso falar na negativa. Interessante isso, porque a gente ouve, menino, você vai machucar, menino, cuidado. Isso. Mas isso pode ser transformado, né, Marilda? Pode, deve. Porque senão a criança também fica muito retraída em tudo que ela vai fazer, ou não. Muito tolhida, muito tolhida. Ela não vai seguir adiante, não é? Fica sempre aquele pânico. Então, transformar em frase positiva é interessante. Olha só, bom, tem uma pergunta aqui
Mas aí é mais para o educador físico, né, Renan? Porque ela está perguntando, uma pessoa adulta com asma, qual seria o benefício da natação? Aí teria que ser para um educador físico, né, Marilda? Mas assim, para uma pessoa adulta que também tem problemas de autoconfiança, a natação pode resolver? Sim, nós sabemos, então eu vou usar um pouco aí na psicologia da saúde. Tá. Nós sabemos que a asma tem um componente emocional muito importante. Todas as doenças respiratórias, de modo geral. E que se a pessoa se fortalece internamente e a autoestima melhora, ela se torna mais autoconfiante, provavelmente isso vai estar repercutindo também no quadro orgânico. Podemos fazer esse raciocínio aqui. E qualquer outra atividade que você faça, é a questão de eu consigo vencer o obstáculo. Nós sabemos que esses treinamentos intensivos que eles oferecem nos finais de semana, de 12 horas consecutivas, 24 horas, de vencer obstáculos, isso é uma forma de intensificar esse processo de autoconfiança, de autoconhecimento e, por tabela, de boa autoestima para as relações e para os desafios da vida, que não são poucos. Eles não param, eles vêm para todo mundo, né? Eles vêm, eles vêm. Marilda, uma criança se sentir útil, ajudando, por exemplo, os avós, ajudando na escola, né, indo com os pais, ajudar de repente uma instituição. Isso também desenvolve a autoconfiança dessa criança? Sim, Mônica, desenvolve. Ela precisa, a criança desde muito nova, em torno de 3 a 5 anos, ela já deve ter esse senso de direitos e deveres na sociedade, como sujeito de direito. Então, se ela se sente útil para intervir nessa sociedade e alterar alguma coisa, tem uma história linda de uma criança que faz bichinhos, ela confecciona para doar para as pessoas. E isso a nutre, porque ela se sente capaz e competente e importante. Também nas tarefas do cotidiano, quando uma criança tem a oportunidade de estar com a mãe ou com o pai na cozinha preparando o jantar, esse envolvimento faz com que seja muito mais saboroso aquela refeição, porque o preparo ele é muito importante. A nutrição interna, que a gente fala que a nossa vida, ela só é boa quando ela tem sentido que vem do sensorial, do sabor. Não é só o oral, é manusear, é ver a relação, a interação com o alimento, com as pessoas que estão ali. Acho isso legal. Até para conhecer e para saber da importância dos alimentos, né? Claro. Sabe o que eu me lembrei agora, Marilda, para a gente poder encerrar? Quando eu era menina, eu adorava quando a minha mãe deixava eu amarrar o cardaço do tênis. Sim. Isso também é uma atividade que parece tão banal, mas aquilo ali fala, nossa, consegui fazer o laço do tênis. Mas não é banal. Para a criança, ela tem uma idade que ela vai ter aptidão motora para fazer aquilo. Então, aquela sensação, eu consegui hoje amarrar meu tênis, porque num tempo pouco atrás você não conseguia. Então, eu consigo, é muito bom. E comemorar, essa sensação, né? e comemora. E devemos ensiná-las a comemorar, para não banalizar a vida. A cada vez que você vence, o elogio, as pessoas andam esquecendo muito de elogiar as outras. Verdade. Ou às vezes banaliza o elogio quando ele não é verdadeiro. É importante o feedback ser verdadeiro. Essa é a Marilda Coelho, psicóloga, que esteve aqui com a gente. Até tem um abraço para você aqui, viu, Marilda? Também de uma xará sua, é a Marilda Fernandes, que está conferindo a entrevista e te mandou um super abraço aqui, viu? Obrigada, Marilda Fernandes. Olha, um abraço também para você, é um prazer receber ela falou, a gente combinou a roupa e ela disse, eu tinha muito medo de água, fiz natação aos 40 anos e é maravilhoso. Olha que legal, autoconfiança na cidade tão bonita, né? Olha! Obrigada, Marilda, seja sempre bem-vinda aqui ao Manhã Total. Muito obrigada, viu? Boa semana. Boa semana.